Fala galera, tudo bem? Vamos com simbolismo hoje então? Já estudamos aí as escolas realistas, né? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo. E agora a gente vem com simbolismo, quase encerrando aí, aliás, já encerrando o século XIX, tá? Bom, o simbolismo em Portugal teve origem em 1990 e vai até 1915, e no Brasil em 1893 até 1902. Percebem que é um período muito curto em comparação às demais escolas literárias do Brasil, 9 anos praticamente, né? Lembrando também que essas datas são mais marcadas por intuitos didáticos, né? Mas mais ou menos para a gente ter uma ideia. E aqui no Brasil, o simbolismo ocorre realmente de forma mais discreta. Uma porque a moda da época era o parnasianismo, tá? Centrado ou concentrado no Rio de Janeiro, capital da época, enquanto que os nossos escritores simbolistas, né, os principais, que seriam Cruz de Souza e Afonso de Guimarães, são de Santa Catarina e Minas Gerais, respectivamente. Então a gente percebe que também aí não teria a força que tem a no centro cultural que fervia, né, no Rio de Janeiro da época. Bom, quais seriam as características então de simbolismo? Uma subjetividade mais profunda. A gente já vê aqui como vai ser contrário ao que estava sendo pregado até então pelas demais escolas literárias, né? Porque as escolas realistas pregam pela objetividade, né? E aqui volta a ter uma preocupação com as sensações do eu lírico, do autor, enfim. As figuras de linguagem que mais aparecem, sinestesia e aliteração. Bom, sinestesia, para lembrar, são as misturas, né, de sentidos. Então, se a gente fala em uma voz doce, misturamos a audição com o paladar, tá? Então, essa mistura de sentidos que marca a sinestesia. E a aliteração, que é a repetição de sons consonantais. A gente vai perceber isso muito bem nas poesias que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? No simbolismo, nós temos meras impressões, isso aqui fala diretamente com o impressionismo que já estava acontecendo na Europa, aí anterior às escolas, às vanguardas europeias, tá? Então, se na arte, na pintura, né, a gente tem o impressionismo, aquelas pinceladas bem suaves, sem um contorno específico, bem definido, né? Aqui no simbolismo a gente também vai ter isso, mas através das descrições, tá? Então, na realidade, a gente vai continuar com uma escola literária que preza, vamos dizer, pelas descrições, mas não as descrições do objeto, como a gente teve com o parnasianismo, né, de descrever um vaso ou uma estátua, mas as descrições das sensações que esses objetos provocam no eu lírico, ok? Bom, sem preocupação em retratar a realidade, também contrário ao que estava em voga na época, tá? Espiritualismo e misticismo são muito trabalhados dentro do simbolismo, tá? Porque eles vão tentar investigar a essência do ser, certo? Eles têm uma descrença no racionalismo, eles já estão saturados das correntes científicas que havia na época, e que foram tão trabalhadas, né, pelas escolas anteriores, tá? Mas aqui a ideia mesmo de tentar investigar questões metafísicas, de se preocupar com o que aconteceria conosco após a morte, tá? Nós também temos musicalidade, tá? E a literação fala direto aqui com a musicalidade, a gente percebe às vezes uso repetição de versos, né? Quase que um uso de refrão, tá? As maiúsculas alegorizantes, porque elas vão representar alguma coisa. Da mesma maneira que Camões já usava lá no classicismo, né? Colocava para os sentimentos ou para substantivos abstratos, como amor, fortuna, com letra maiúscula, como se fossem entidades a comandar nossa vida, né? Eles vão aparecer assim em uma larga escala, eu diria, tá? Em comparação com o classicismo. E o pessimismo aqui é a impossibilidade de um conhecimento absoluto, tá? Justamente por eles refutarem o racionalismo, eles se frustram por não ter aí posse de todo conhecimento, principalmente o Camilo Peçanha, tá? Simbolista
português. Nascido em 1867, faleceu em 1926, chegou a morar na China e lá teve contato com ópio, tá? A poesia dele é bastante pessimista, porque seus temas são dor, morte, fuga para o nada. Ele comenta aí sobre os nefelibatas, né? Esse nefelibatismos, que seria na realidade uma adaptação portuguesa do simbolismo francês. Mas o que seriam esses nefelibatas? São as pessoas que estão com as cabeças nas nuvens, tá? Ele é bastante desorganizado, ele não chegou a publicar os seus poemas. Quem vai publicar isso serão seus amigos após a morte dele, tá? Unem os seus poemas no livro Clepsidra. Esse nome aí vem de um relógio de água que era usado pelos antigos e vai justamente simbolizar, né, esse caráter efêmero da vida, né? A ideia de que isso seria uma metáfora, porque todas as coisas fluem em direção ao nada, tá? Da mesma maneira que a água escorre das nossas mãos, a gente não consegue conter a água, segurar a água, a gente perde tudo, tá? Então, para ele, a vida é passageira e incompreensível. Não é à toa aí que vai ser um tom mais pessimista. Então, observem aqui: ao longe, o barco de flores. Só, incessante, um som de flauta chora. Viúva Grácio na escuridão tranquila. Perdida voz que de entre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Na orgia, ao longe, que em clarões cintila, e os lábios branca do carmim desflora. Só, incessante, um som de flauta chora. Viúva Grácio na escuridão tranquila. E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite fora, cauta detém, só modulada trila. A flauta, flébio, quem há de remi-la? Quem sabe a dor que sem razão deplora? Só incessante, um som de flauta chora. Então a gente percebe a repetição dessa imagem, né, do som de flauta a chorar, ok? Então aquela ideia da musicalidade que aparece, né, a gente até poderia, assim, forçando um pouco a barra, fazer uma comparação com o trovadorismo, tá? Que também acaba colocando um refrão nas suas produções, mas a gente percebe aí o jogo de cores, né, das sensações, o, o som da flauta com a visão aí, os clarões, branco, carmim, né? A ideia de como os lábios, né, de carmim desflora, enfim, de como tudo isso vai perdendo a cor, tal, tá? Que a gente encontra. Bom, aqui no Brasil nós temos Cruz e Souza, nascido em 1861, morreu em 1898. Tem como alcunhas o cisne negro, tá? Negro, sim, filho de escravos e, portanto, acaba sofrendo preconceito racial e social, tá? Essa experiência dolorosa ele acaba colocando na sua poesia também. Seu valor é reconhecido somente após a morte, infelizmente, tá? E é inegável aí a qualidade da poesia dele, mas morre aí somente com 37 anos e de tuberculose, tá? Bom, quais são seus temas? Dor, morte, mistério, inferno, infinito, quer dizer, para onde a gente vai, o que há de acontecer. Tem uma obsessão pela cor branca, muito provavelmente ocasionada pelo preconceito que ele sofreu, além aí da desilusão, tá bom? Bom, então esse catarinense, né, escreve aqui violões que choram, eu coloco um trechinho. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, e sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre remagens frias. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes
dos ventos, vivas, vãs vulcanizadas. Então, essa última estrofe fica bem visível para a gente a literação. Na estrofe do meio, a gente tem a repetição dos sons provocados pela letra M, pela letra N, que são bastante semelhantes, e na última, aí, os sons provocados pela letra V, pelo S, pelo Z, né, que fica esse murmúrio, esse o tempo todo, né, esse barulhinho. Bom, parece até brincadeira de criança do tanto que ele repete aqui a letra V, tá? Também temos aqui em Litania dos Pobres essa questão social, tá? Trechinho também aqui. Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos. São espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis. São prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas. Ó pobres de ocultas chagas, lá das mais longínquas plagas, parece que em vós há sonho e o vosso bando é risonho. Então aqui a gente percebe como tem essa questão social, né, a dizer aí que os miseráveis são as flores dos esgotos, são fantasmas implacáveis, né, então a gente já percebe essa preocupação social aí sobre a condição dos pobres. Bom, em Antífona a gente já percebe essa obsessão pela cor branca, tá, logo aqui nessa primeira estrofe, então vamos lá. Ó formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras, formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mágidas frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Então, lá em cima, na primeira estrofe, né? Alva, branco, claro, luar, neve, neblina, tudo relativo à cor branca, tá? E nessa última estrofe a gente percebe as maiúsculas alegorizantes, né? Ele coloca praticamente todos os substantivos aqui dessa última estrofe com letra maiúscula. Mas a gente percebe também como é uma escola literária marcada pela descrição. Nesses trechos aqui, por exemplo, não há nem a presença de verbo, tá? São apenas descrições, impressões, misturas de sentido, certo? E o trabalho com a sonoridade das palavras. E aí nós temos Mineiro Afonso de Guimarães, né? Ele escolhe escrever o nome dele desse jeito. Na realidade, o nome dele é Afonso Henrique da Costa Guimarães, né? Afonso com F mesmo, o Guimarães com A e tio, né? Mas ele acaba assinando suas produções como Alfonsos de Guimarães. Nascido em 1870, acaba morrendo em 1921. E a morte nasceu em Ouro Preto, né? Enfim, chegou a estudar direito, considerava Cruz e Souza o seu mestre, ok? Mas ele vai ter uma visão mais religiosa que o Cruz e Souza. A linguagem dele é mais suave, mais tranquila. O tema são as ilusões provocadas pelo mundo invisível, diversos questionamentos sobre a morte, a ideia de que a morte vai colocar um fim para o sofrimento humano, mesmo porque ele foi marcado pela morte precoce da noiva Constância, né? Então é comum falar desse tema. Além disso, ele traz alguns traços religiosos nas suas poesias, venerando principalmente a Virgem Maria. Vamos ver aqui esse trecho de catedral, olha como a gente já percebe no próprio título a referência religiosa, tá? Algumas ele vai falando sobre morte, enfim, sobre como jovens, né, morrem tão cedo, né? Enfim, então vamos lá. Entre brumas ao longe surge a aurora, o hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza o arrebol. A catedral herbúnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada, uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz.
A catedral herbúnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos, pobre Afonsos, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma descrição, a descrição da cena, determinado horário, enfim, tá? Como é próprio do simbolismo. Galera, espero ter ajudado um pouquinho a vocês, tá? E lembrando que se houver alguma dúvida, é só falar, tá bom? Beijos!